máquina de guerra ligada. Hoje deu trade, hein? Pânico geral no mercado global em queda, enfim. Mesmo assim, para nossa análise de dados, né? Isso não é nenhum empecilho. E eu vou mostrar para vocês o nosso operacional de hoje, que foi a nosso favor. Hoje deu uma operação de hedge, né? Então o mercado abriu com gap. E com esse gap abaixo de todos os nossos níveis de preço, ali é uma operação contra a tendência, né? E foi o que nós fizemos e o trade está indo a nosso favor, né? Então eu vou mostrar para vocês a relação risco-retorno, enfim, e o quão favorável foi a nossa entrada, né? Vendido no dólar, né? Então gap de alta, enfim, nós entramos vendido. E contra a tendência, né? Porque a tendência no início era de alta, já que o mercado amanheceu com gap, né? Em ambos, o dólar e o índice. Então vendido no dólar, operação contra a tendência, e comprado no índice, também operação contra a tendência. E eu vou mostrar agora para você. Então o mercado aciona a nossa entrada porque ele se deu abaixo de todos esses níveis de preço, né? Abaixo da venda, abaixo do alvo, abaixo do mínimo projetado, enfim. E ele é mais com gap, né? Um gap que foi de mais de 2.000 pontos, né? 2.500 pontos, enfim, em relação ao nosso gatilho para venda, né? Então isso aqui é uma compra, uma operação contra a tendência, que foi o que aconteceu. Nós entramos e estamos surfando toda essa alta, né? Enfim, então no Infut, uma operação contra a tendência, porque se deu um gap, e o gap é abaixo de todos os nossos alvos, inclusive do mínimo projetado, né? Quando a distância é muito grande do mínimo projetado, enfim, com gap, isso abre uma operação contra a tendência, e foi o que nós fizemos, né? Então no Infut nós entramos na compra e o mercado em queda, né? E o trade foi a nosso favor. Dólar a mesma coisa, um gap de alta. Em relação à compra, né? Então vamos dar uma olhada aqui quanto de ponto que ele teve de gap. 56 pontos de gap, né? O preço vindo acima, né, do nosso máximo projetado. Ou seja, acima de todos os níveis aqui, me dá uma operação contra a tendência, né? Eu entro apostando na correção e foi o que aconteceu. O mercado corrige toda essa alta expressiva que teve do início do pregão, né? Então aqui deu uma operação de hedge, né? Uma operação contrária. Então comprado no Infut, né? Mesmo com o Infut em queda, e vendido no dólar mesmo com o dólar em alta, né? Então uma operação contra a tendência hoje, indo contra a notícia também, né? Notícia ruim, mercados em queda. O mercado global em média está tendo uma queda de 1,80, chegou a ter 3% de queda, para você ter uma ideia. E agora está tendo essa correção, risco-retorno, né, da nossa operação, enfim. O resultado extremamente favorável, né, com o nosso operacional. E o resultado de hoje. Trade baseado em dados, enfim. O trade ainda continua. Já coloquei o stop na nossa operação, enfim. Mas o trade ainda continua a favor do nosso operacional. E para os membros eu vou deixar disponível o link aqui na descrição. Trade com dados. Então diariamente eu estou fazendo essas marcações e postando elas, né? E os membros vão ter acesso a essa marcação diária dos principais pontos de volatilidade do contrato futuro do dólar e do contrato futuro do mini índice também. Então do All-Fut e o Infut, diariamente para os membros, a nossa marcação com os principais. E olha o que o mercado está comprando hoje, hein? Gol 4. Ela faz parte das ações do índice Bovespa e também das ações que compõem o índice Small Caps. Uma queda hoje de 4%. E o mercado com fluxo de compra nela, né? Maior compra do dia. Por enquanto, Gol 4. Dentre as BDRs, né, 675 BDRs no nosso radar, a VGO 34, maior compra do dia. E uma queda aí de 0,51%. Então uma queda hoje em AVGO 34 e o fluxo de compra nela.
Esse fundo imobiliário, então, parece uma renda fixa, né? Só sobe. KNSC11, dentre os fundos imobiliários, maior compra do dia. E esse fundo, né, sendo cotado a R$ 9,25 e tendo uma alta aí de 0,11 no dia, né? Dia de queda no mercado. E esse fundo tendo uma alta aí não muito forte, né? Mas uma alta de 0,11 ao dia, que nem a renda imobiliária. KNSC 11. Dia de queda no mercado, né? Mundo afora, o índice caindo, enfim, dólar subindo. E olha o que as corretoras estão fazendo. Os estrangeiros vendendo 3.526.000, volume aqui é muito pouco. E local vendendo também 803 mil. Então um pouco, volume baixo no dólar, né? Entre as corretoras estrangeiras. Ou seja, o mercado em pânico. Somente notícia, mídia, enfim. As ações em queda, enfim. E é isso que está acontecendo. Né? Um volume, ó. Se comparado aos outros dias, um volume pequeno. E o dólar agora negativou, né? Uma queda de 0,14, enfim, acalmou um pouco. E os mercados agora estão se recuperando dessa queda, né? Tá melhorando a performance e o trade está indo a nosso favor. E o saldo dos últimos 5 dias? Estrangeiro vendido em 22 milhões e local vendido também em 4 milhões. Então, local vendido em 4, estrangeiro em 22. E o dólar tendo uma alta aí, ele sai de 5,62 para os 5,73, né? Então, o fluxo dos últimos 5 dias corridos. Isso aqui é o pulo do gato, isso aqui é ouro, não tinha nem que estar mostrando. Então, um pânico na mídia, né? Mídia que eu digo assim, quem é do mercado financeiro, né? Vai acompanhar as notícias, enfim. Você acaba vendo um pânico geral, mercado em queda, enfim. E todo mundo vendendo as ações porque tá caindo, prejuízo, e aqui, ó. Olha o que tá acontecendo. Olha o estrangeiro. Isso sim é volume grande. Estrangeiro comprando. Aproveitando, bolsa tá em queda, as ações estão descontadas. As corretoras estrangeiras, 133 milhões na compra. E local, ó, vendido. Se protegendo contra as quedas, enfim, pânico, né? Então o local ele está vendido, 156 milhões. E o estrangeiro comprado em 133. Vamos olhar os 5 dias corridos. Atualizar aqui. Deu bug aqui, calma aí. Fazer ao vivo é isso. Deixa eu dar uma atualizada. Pronto, bugou, mas eu arrumei. Coloquei o código certo agora. Vamos lá, ó a mágica. Já atualizou. Então, ó, maior volume dos últimos 5 dias, né? Interessante. E o estrangeiro comprado em 243 milhões e o local vendido em 237 milhões, né? Então, o local vendendo, mercado em queda, e o estrangeiro comprando com o mercado em queda, o saldo dele é positivo e o local é vendedor, né? E olha a notícia, hein? Infomoney, 15 minutos atrás. Bolsas europeias fecham em queda com receio sobre Estados Unidos. Commodities ficam sob pressão em meio à queda de ações, preocupações com os Estados Unidos. Magalu, CVC, EZTC, EZTEC, né? E Azul, maiores quedas do Ibovespa nessa segunda baixa do mercado. Ministro da Finanças do Japão pede calma após tombo histórico da Bolsa de Tóquio. Inflação, não sei o que, só notícia ruim. E aí você vê, né, os estrangeiros comprando. Enfim, uma movimentação até fraca no dólar, né? E é isso que está acontecendo no mercado hoje, né? Dá uma olhada no mercado global, tudo no vermelho, tudo queda, 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 queda. Setores nos Estados Unidos, nenhum setor em alta, todos os setores em queda. Queda, 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 queda. Dia de queda hoje para os mercados. Os principais fundos de índice aqui, ó, tudo em queda. Não teve um que ficou terreno positivo, por enquanto, né? Bom, é isso. Isso é o que está rolando hoje no mercado financeiro, né? Se você investe no mercado financeiro e tem interesse em saber quais as ações que os principais players do mercado estão comprando, o link do nosso site eu vou deixar na descrição do vídeo.
nosso projeto que visa analisar o mercado financeiro sob a ótica dos dados, né? Então aqui nós temos para os membros, né, na Guia Mais, seja assinante, as maiores compras da Bolsa de Valores, né? Então, solicitando do nosso serviço, você acaba se tornando membro e tendo acesso a esse relatório semanal do fluxo das maiores compras na Bolsa de Valores. Então é isso, pessoal. Isso é o que está rolando hoje no mercado financeiro. E esse é o nosso projeto que analisa essas compras da Bolsa de Valores. E ó, o resultado de hoje. O trade está rolando. Operação indo a nosso favor, enfim. Risco e o retorno. Relação risco-retorno extremamente favorável. E vamos ver o que os dados falavam, né? Começando pelo dólar. Dólar caro, linha vermelha. Linha vermelha, dólar caro. Essa linha verde até abaixo dela é compra no dólar, né? Então não se compra dólar aqui. Porque o dólar tá caro. E o que acontece com o dólar? Ele tá aqui, ó, corrige, cai. A compra dele se deu aqui, ó, nessa região, no 30/7, às 18h15, certo? Então vamos dar uma olhada. Dow Food, 30/7 às 18h15, dia 30 às 18h15, no 5,62, ó. Aqui, ó. Aqui se deu a compra no dólar, olha o tanto que ele subiu. E aqui tava caro, que foi o pregão de hoje. Fez, devolveu toda a alta, veio fechar o gap, certo? E aí tá fechando o gap, ó, próximo do fechamento anterior. Agora ele tá ensaiando um repique, certo? Eu vou zerar minha operação, proteger meu ganho antes que tenha um repique. Já saí da operação. Enfim, fechou o gap, eu já saí da operação. Entramos na operação contra a tendência, um dólar caro, conforme eu tinha falado para vocês. Ele vem e corrige e devolve toda a alta que ele teve nesse gap aqui. Interessante, né? E qual foi a alta? 73 pontos. E olha o que o nosso sistema quant fez, ó. Se você olhar, ó, olha o que os dados falam. 9,15 ele deu venda no dólar, certo? E no Infut, ó, 9,15 ele deu compra no dólar, certo? E vamos ver. 9,15 aqui, ó, ele deu compra aqui nesse candle. 9,15 mandou comprar aqui, ó, nessa região. 1.917 pontos de ganho. Enfim, depois que ele mandou comprar, ele tomou um risco de 165 mil pontos para ir buscar mais de 1.800 pontos. Maravilha. Vamos ver o dólar? 9,15. Então 9,15 ele mandou aqui, ó, nessa região. Então o dólar mandou comprar aqui, ó, nessa região, 9,15. Tomamos como risco 4 pontos para vir buscar, corrigindo, por pessoal, enquanto, 82 compra, pontos, certo? venda, Já saí tá? da operação. Mandou vender. Enfim, quando fechou o gap eu saí, né? Mostrei para vocês. Eu falei agora tá tendo um repique, 165 conforme mil eu tinha pontos, falado. 165 pontos E para 1.800 pontos. 83 pontos aqui, né? 83 não, 81 pontos. Então corrigindo aí foi Então uma tomou venda. como risco 4 para buscar 81, certo? Essa foi a relação risco-retorno de hoje. E ó o dólar, por que saímos da operação? Ó? Voltou para o fechamento anterior, uma queda de 0,03, ou seja, Volta 0% pro de range, queda. ele perde a volatilidade. Dentro do range, certo? Lembra que eu tinha falado? Ó? Gatilho de compra, volatilidade para alta. Gatilho de venda, volatilidade para queda. O que aconteceu hoje? Gap. E aí toda essa alta. Por que toda essa alta? Ó? Porque o preço ficou aqui acima.
Preço acima Acima dos de gatilhos é a gatilho de volatilidade. Ou abaixo, né? No volatilidade caso, para alta. abaixo é Acima venda de e todas acima as é linhas de compra. preço projetada, uma operação contra a tendência. E o que aconteceu hoje? Devolveu. Corrigiu. Então aqui deu Devolveu venda, tudo. máxima do dia. E Devolveu tudo, ele volta vem, pro range corrige e e perde a devolve volatilidade. toda essa alta, né? E aí nós fizemos hoje o quê? Uma operação contra a tendência, porque ó, o preço estava aqui, ó, Acima dos níveis de preço de todos. acima do nosso máximo projetado. Então nós esperamos uma correção e ela aconteceu. Então esse é o nível da nossa análise quant, né? É identificar os pontos de volatilidade, ó. Lembra que eu falei dentro do range aqui? Aqui tem sem vol nenhuma. Vou entrar na operação hoje. Não tem volatilidade nenhuma. Agora, se o gatilho for rompido, aí sim. Novamente ele ganha tendência. Tanto para queda quanto para alta, né? Então, gatilho de compra, sobe. Gatilho de venda, abaixa. E cuidado com os stops, né? Dos falsos acionamentos. Então, pode acontecer dele acionar essa venda e ser uma venda falsa, ele volta para dentro do range. Aqui a zona morta não se opera, não tem volatilidade. O que está acontecendo? Uma queda de 0,03, 0% de queda. Sem volatilidade, porque não tem volatilidade nenhuma. Para ter volatilidade, o preço precisa estar acima desses gatilhos, né? Que a nossa análise quant Acima ou abaixo? No caso identifica da venda é através dos abaixo. dados. E o nosso operacional de hoje foi bem simples, né? Operamos contra a tendência. E lembrando que esses principais pontos de volatilidade agora vão ser publicados, né, diariamente para os membros. Então, trade com dados, se você não é membro, saiba mais, né? E assine do nosso serviço, que você vai ter diariamente esse fechamento com os principais pontos de volatilidade. E esse foi o trade de hoje. O resultado foi grande. Aonde que está a volatilidade para o mercado, nossos principais pontos, entrada, saída da operação, enfim. A assinatura, o que você ganhar em um dia, você paga a assinatura mensal. E olha o resultado. Olha a nossa relação de risco-retorno. Extremamente favorável. Então, uma operação que você fazer, você já paga a assinatura do mês. Para fazer isso aqui, ó. Melhorar a sua relação risco-retorno.